O nosso convidado de hoje vem falar novamente. E aí, por que a gente sempre o convida para falar a respeito de trânsito? Porque é muito importante, porque nós precisamos diminuir, principalmente aqui na nossa capital, Campo Grande, o número de acidentes, o número de mortes. Então é sempre importante lembrar e falar a respeito de trânsito. E ele é o comandante do batalhão da Polícia Militar de Trânsito, o Tenente Coronel Renato Tolentino. Coronel, nesses primeiros meses de 2016, nós temos aí o que comemorar com relação à diminuição do número de acidentes e mortes no trânsito. Bom dia, é um prazer novamente tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos. Agradeço mais uma vez a oportunidade para nós tratarmos desse assunto tão importante, né? Que é a questão do trânsito. Marquinhos, nós temos um trabalho positivo, mas ainda não há o que comemorar. Nós estamos muito longe ainda de comemorar. Porque nós ainda temos acidentes graves com vítimas na capital, e isso ainda é uma tragédia. Então nós temos muito trabalho pela frente ainda. Com relação ao Maio Amarelo, nós se pegarmos aí maio de 2015 e maio de 2016, qual o resultado? Então, em maio de 2015, Marquinhos, nós ficamos até um pouco frustrados, porque a gente trabalhou tanto e colocamos tantas pessoas na rua, tantas entidades, e mesmo assim tivemos 7 mortes em maio de 2015. Esse ano, Marquinhos, nós trabalhamos bastante, a AGETRAN, o DETRAN, o pessoal da Guarda Municipal, todos os órgãos que compõem o Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito, o GGIT, e nós tivemos 3 mortes. 3 mortes. Né? Então, em relação a 2015, foi um mês muito melhor. 2016 foi muito melhor, mas é como nós falávamos, né? Ainda temos acidentes graves, então ainda temos muito trabalho pela frente. E com relação à nossa cidade, Campo Grande, ela é relativamente bem sinalizada, nós podemos dizer isso? Porque, claro, nós falamos aqui, né, do policiamento de trânsito, do BPTran, também falamos do pessoal da AGETRAN, mas claro que é todo um conjunto, e nós precisamos ter uma cidade bem sinalizada para que também possamos diminuir esse índice de acidentes e de mortes. Nós temos então uma cidade relativamente bem sinalizada ou ainda está longe disso? Ainda não, Marquinhos. Nós temos uma conversa ali com o Elídio, o diretor-presidente da AGETRAN, que também é o presidente do GGIT, Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito. E o próprio Elídio, em conversa conosco, ele mesmo reconhece que, principalmente do ponto de vista dos semáforos, Campo Grande tem muito a melhorar. Nós temos algumas vias bem sinalizadas, sim. Algumas delas são as vias principais, mas mesmo essas vias bem sinalizadas, por exemplo, a Fábio Zaran, a Duque de Caxias, a Afonso Pena, são vias bem sinalizadas, mas mesmo assim são as vias onde mais ocorrem acidentes, né? Veja que coisa, né? E parece-me que a imprudência, não é, do motorista, do motociclista, faz com que esse número de acidentes aumente, que nós tenhamos aí vítimas, inclusive vítimas fatais nesses acidentes. O que é uma pena, não é? Porque as pessoas insistem ainda em avançar no sinal vermelho, não é? Insistem em fazer, em virar numa rua que é proibido fazer isso. Então, infelizmente, nós ainda temos que colocar a culpa, né, no motorista, no motociclista. Veja, Marquinhos, essa questão dessas vias que são melhores sinalizadas em Campo Grande, e mesmo assim ainda são as vias onde mais os acidentes com vítima acontecem, nos dão alguns indicadores que são muito importantes para a gente poder refletir e tentar entender o que acontece, né? E uma das coisas que a gente tem falado, tem insistido, é com relação à postura do condutor, né? O fator educação do motorista precisa melhorar bastante, né? Ele precisa entender que aquela sinalização que está ali é para a sua segurança, para que possa regular a vez de quem está na vez da passagem pelo cruzamento e possa reduzir os riscos, né, para os demais pedestres. Mas o que a gente observa é que essa sociedade egoísta, né, esses tempos assim de egoísmo, de nós pensarmos muito em nós mesmos, no nosso direito, então isso acaba se refletindo no trânsito, né? Então esse egoísmo atual acaba se refletindo ali, essa falta de educação acaba se refletindo no trânsito. A gente nota, né, que as campanhas de trânsito continuadas, elas terminam
trazendo resultados, bons resultados, né, para o trânsito. O que vem depois do Maio Amarelo? Já tem uma programação? Sim, nós temos um calendário de blitz repressivas, né, Sérgio? A sua pergunta ela é bem provocativa, porque ela nos remonta a essa questão da fiscalização, né? Depois da educação, a fiscalização ela é muito importante, porque o motorista ele precisa perceber que ele está sendo visto, né? Que ele está sendo fiscalizado. Quando ele visualiza aquele bonezinho branco ali no cruzamento e o cinturão branco, ele revê a postura, ele já ajeita o cinto. E Sérgio, para aqueles que não sabem, dá para ver que ele está ajeitando o cinto ali quando ele avista o policial ali no cruzamento, dá para perceber. Então a fiscalização ela é muito importante, e não só a presença física do policial ali no cruzamento, mas nós apostamos bastante também nessa política que o Detran vem implementando, a AGETRAN também, que é a tecnologia, não é? Que é o uso de câmeras de monitoramento nos cruzamentos e nas vias onde há mais incidência de excesso de velocidade, a questão da embriaguez e o desrespeito à sinalização. Agora, Coronel, tempo chuvoso, né? Nós estamos vivendo esses últimos dias de muita chuva aqui em Campo Grande. Atenção redobrada no trânsito, né? Com certeza, Marquinhos. Em que pese todos os outros problemas que a gente tem na via, né, de sinalização, e então isso, principalmente o motociclista, né, que é a maior vítima, que é quem está mais exposto, que as estatísticas demonstram, que ele tem um pouco mais de paciência, um pouco mais de tranquilidade. E principalmente com a pista molhada, tem barro ali, uma frenagem mal feita, ele pode derrapar e acabar sofrendo um trauma mais grave. Um outro problema, né, que a gente sempre fala a respeito, álcool e volante. Essa é uma preocupação constante, né, da Polícia de Trânsito aqui em Campo Grande, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Mas infelizmente que vem... nós não temos uma semana que não tem uma ocorrência em que uma pessoa estava dirigindo embriagada. Isso é bastante preocupante, porque parece-me que as pessoas ainda não se conscientizaram com relação a isso, não é, Coronel? Verdade, Marquinhos. Por isso que a gente fala e vai continuar falando. Nós vamos insistir na fiscalização, no uso de etilômetros. Nós estamos com 16 etilômetros ali no BPTran. Nós repassamos uma parte desse etilômetro para outros batalhões que estavam desprovidos desse equipamento, justamente para que a gente possa ser mais incisivo com relação às blitz repressivas, com relação ao uso de álcool na direção. Você veja, Marquinhos, a causa número 1 de acidentes com vítimas graves em Campo Grande é o excesso de velocidade aliado ao uso do álcool, né? Infelizmente, a sociedade tem pagado um preço muito alto, e isso é uma questão, é o mundo, não é? O problema não é Campo Grande, o problema é a sociedade. A sociedade realmente ela tem que entender que os danos que isso tem deixado, o número de vítimas, né, a dor, o sofrimento que essa questão do álcool e direção tem causado a muitas famílias é muito grande, e nós precisamos rever a nossa postura enquanto cidadãos. E nós tivemos, parece-me que foi no sábado, um acidente bastante grave ali na Fábio Zaran com a Salgado Filho, né, e que infelizmente uma motociclista teve que amputar a perna. E a pessoa, o outro veículo, parece-me que a pessoa que estava dirigindo embriagado, né, alcoolizado. Exatamente, Marquinhos. E você veja, em que pese o número de óbitos tenha diminuído, né, o número de vítimas, não. O número de vítimas ainda é bastante grave. Você veja, nós estamos aí com 5 meses, né? São 150 dias, e nós temos quase 400 acidentes já com vítima em 150 dias, né? Então é um número bastante grande, e são acidentes com vítimas, com sequelas, e sequelas como essa do acidente de sábado. O condutor do veículo estava embriagado, né? Foi autuado em flagrante, recusou-se a soprar o etilômetro, né? Agora em novembro a lei fica mais rígida, entra em vigor a alteração do Código de Trânsito, e a recusa passa a ser infração gravíssima, né? E fica mais severa a punição para esse condutor embriagado. O senhor falou aí na mudança.
no Brasil está conseguindo deixar atrás das grades essas pessoas que estão aí desrespeitando a lei, tirando a vida das pessoas, porque antes era muito simples, né? Bebi, matei alguém no trânsito, vou para a delegacia, pago lá uma fiança, vou responder em liberdade e fica tudo muito tranquilo para quem provocou o acidente, não é? Nós estamos conseguindo deixar atrás das grades essas pessoas que hoje estão tirando a vida dessas pessoas, porque com a irresponsabilidade está matando? Veja, Marquinhos, que pergunta interessante que você fez. Eu deixo a reflexão para a sociedade, né? Para que a sociedade reflita sobre a pergunta que você me fez. Mas como cidadão, eu sinto que nós estamos bem distantes ainda, estamos muito longe, né, de ter uma resposta realmente efetiva para esses cidadãos que têm tirado vidas no trânsito, né? A gente observa que a lei, ela vem se aperfeiçoando, ela vem tentando, ela tem ficado mais rígida no decorrer do tempo, não é? E de fato eu tenho a sensação, como policial e como cidadão, que nós estamos no caminho correto, né? Certo. Nós estamos na direção certa. Agora em novembro, por volta do dia 4 de novembro, esse período de vacância, de mudança do Código de Trânsito, ele termina, não é? As multas ficam mais caras, não é? Principalmente essas multas de excesso de velocidade, do não uso de segurança, do uso do não uso do cinto de segurança, do uso do aparelho celular, não é? Então nós esperamos que a sociedade sinta, né, não só no bolso, mas também sinta na privação do seu direito de ir e vir, por causa desse drama que nós temos vivido como sociedade. Agora, Coronel Tolentino, hoje as pessoas acham o seguinte: eu parei no semáforo, o semáforo fechou, parei o carro ali aguardando o sinal verde. Eu posso utilizar o WhatsApp, celular, porque às vezes as pessoas falam: não, mas eu estou aqui com o carro parado, qual é o problema eu utilizar ou responder aqui o WhatsApp? É proibido, não é? É proibido, é infração gravíssima, em que pese que ele esteja parado no semáforo, ele está em trânsito, né? Ele está parado momentaneamente, mas ele está em trânsito na via. E você veja, Marquinhos, é uma postura tão comum, né? Eu estou dirigindo ali no trânsito e de repente eu olho para o lado, eu vejo que o condutor do lado está fazendo uso do celular, está vendo o WhatsApp, está passando uma mensagem ali ou dando uma lida. E isso tem aparecido nos acidentes, né? Essa questão do uso do celular, do uso do WhatsApp, tem aparecido nos acidentes de trânsito. Então a gente se torna repetitivo, mas temos que continuar repetindo, né? Se é necessário que você atender aquela ligação ou ler aquela mensagem, se é importante, procure um local seguro, estacione, e aí você pode fazê-lo com segurança. Bem, nós estamos no 6º dia do mês de junho, não é? Gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos motoristas, para os nossos motociclistas, pedestres, ciclistas, ou seja, aquele que de uma maneira ou outra está aí utilizando o trânsito, para que nós realmente tenhamos um junho mais tranquilo, com menos acidentes e, se Deus quiser, torcer para que a gente não tenha vítima fatal nesse mês de junho. Então o microfone é à sua disposição, coronel. Marquinhos, eu agradeço o espaço que a 95,9 tem aberto para o BPTran. Essa conversa com seus ouvintes é muito importante, né? A gente vai falando e a sua audiência é muito grande, então as pessoas acabam refletindo a sua postura. Mudando de comportamento. Exatamente. Então nós desejamos que os motociclistas, que são as maiores vítimas, os motoentregadores, né, que vão um pouquinho mais devagar, não é? Tem aquela propaganda que algumas empresas têm feito e a gente tem conversado bastante com eles. Se demorar mais de 20 minutos para a pizza chegar, você não paga, né? Então o empresário acaba forçando o seu funcionário a ir cada vez mais rápido. E a gente quer aproveitar para dizer para esse empresário que não faça isso, né? Que não faça esse tipo de campanha que não tem sido benéfica para o trânsito, né? Acaba expondo o funcionário ali a um risco, né? E porque nós temos que proteger as pessoas, né? Nós temos que proteger. A moto é um veículo para facilitar a nossa vida, né? Não pode ser um problema, não é? É um meio de transporte barato,
não é? Então que esse motociclista, esse empresário possa cuidar um pouco mais de si e que todos nós possamos cuidar da cidade. Marquinhos, se você me permite, claro, gostaria de parabenizar hoje o Tenente Coronel Marcos Paulo do BP Choque. Hoje eles estão com um evento muito importante ali na estátua de Salles. O Marcos Paulo está trazendo aqui em Campo Grande o subcomandante da rota, o batalhão Tobias Aguiar de São Paulo. Ele vai estar palestrando ali para policiais militares. Então convidamos a todos que queiram ir lá assistir, em nome do Tenente Coronel Marcos Paulo, se você permitir, toda a sociedade possa estar lá junto com o BP Choque hoje à noite na Estácio de Sá. Parabéns aí ao Coronel Marcos Paulo, né? Coronel, muito obrigado, e só vou lembrá-lo, Coronel, que eu recebo aqui um WhatsApp já pela manhã, logo no início do programa, semáforos com defeito na Rui Barbosa, com Antônio Maria Coelho, e a Mato Grosso também com a Rui Barbosa, semáforos em alerta, ainda não foi resolvida a questão, que o senhor possa então mandar alguém ali do trânsito, para que, enquanto não se resolva a questão, né, do semáforo, para que nós tenhamos ali um trânsito bastante tranquilo. Nosso muito obrigado, uma excelente semana, Coronel. Bom dia. Obrigado, Marquinhos, obrigado, Sérgio, obrigado, Madureira.